vez, hein? E neste vídeo, vamos juntos, eu, você e eu, nós iremos resolver um exercício puramente teórico. Então, o bom desse exercício é que nós poderemos rever alguns conceitos, até mesmo aprender alguns conceitos da tão consagrada mecânica dos fluidos. Ok? Vamos lá, sem muita demora. Vem comigo. O enunciado da questão: estabeleça a correspondência entre os conceitos A, B, C e D e as afirmações 1, 2, 3, 4 e 5. Pessoal, o que está querendo? Ele deu para nós 4 conceitos. E estamos perguntando qual dessas afirmações corresponde a cada um desses conceitos. Essa é uma questão no qual ela é muito boa por quê? Porque ela vai ensinar a nós a como resolver questões objetivas, como resolver questões fechadas. Então, para você que está estudando para concurso, preste atenção numa dica que eu vou dar para vocês, ok? Antes da dica, repare o seguinte: toda questão, todo exercício, ele é teórico, ele é conceitual. Até mesmo aqueles exercícios no qual nós devemos abrir mão da ferramenta da solução numérica e chegarmos num valor, repare que para chegarmos num valor, isso é baseado numa linha de conhecimento, ok? É baseado numa linha de conhecimento. E aqui a gente vai mostrar que nós temos base, nós temos um conteúdo, uma base, uma sustentação muito grande para nós aprofundarmos ainda mais nos conceitos pertinentes à mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte ou quaisquer que sejam, ok? A dica que eu falei que eu vou dar para vocês, concurseiros, estudantes, guerreiros e heróis aí, que estão aí cada dia mais se dedicando a ter conhecimento, porque você sabe que o conhecimento liberta. Pois bem, uma das dicas preciosas que eu dou é: quando a gente vai fazer uma questão como essa, no qual a gente tem que correlacionar conceitos com definições, o interessante é, para cada conceito apresentado, nós trazermos as nossas afirmações, a bagagem teórica que nós temos de cada conceito. Por que isso, professor Elton? Ora, se eu já começo a fazer uma leitura das afirmações e já tento fazer uma correspondência, se alguma dessas afirmações estiver incorreta, estiver errada, muito dificilmente eu vou perceber essa sutileza, eu vou perceber esse erro. Então o ideal é: faça a leitura dos conceitos, venho com a bagagem que nós já trazemos, depois nós fazemos as correlações, ok? Maravilha? Vamos ver como é que está nosso conteúdo, hein? Bom, os conceitos apresentados pela questão é escoamento ideal, regime permanente, fluido compressível e escoamento bidimensional. Esses são conceitos que muitas das vezes estão apresentados no capítulo 2 do livro de Mecânica dos Fluidos, ok? Seja Fox, Senge, White, Brunel, qualquer que seja, ok? Vale a pena depois vocês darem uma relembrada nesses conceitos. Vamos lá. Primeiro conceito: escoamento ideal. O que seria o escoamento ideal? Escoamento ideal é quando nós pegamos um determinado problema e nós adotamos algumas hipóteses, ok? Com qual intuito que a gente adota hipótese em um problema? Com o intuito da gente simplificar o nosso estudo. Ao simplificar o nosso estudo, de maneira alguma, nós iremos deixar de encontrar um resultado real, ok? Um resultado no qual ele corresponde à realidade de um determinado escoamento de determinado fluido, ok? Olha aqui, então escoamento ideal. Escoamento ideal, o conceito é: escoamento ideal é aquele no qual
a viscosidade é desprezível. Ou melhor, a viscosidade é igual a zero. Ok? Então, o escoamento ideal, vou colocar aqui que a viscosidade dinâmica ou absoluta é igual a zero. Ok? Nós desprezamos a viscosidade. Beleza? Dúvidas? Se tiver, mande aí, ok? Segundo conceito, regime permanente. O que é regime permanente? Ah, professor, regime permanente é minha prima, que está o ano todo fazendo regime. Não, meu querido. A gente está falando de mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte. Regime permanente é quando qualquer propriedade do fluido, com o passar do tempo, é igual a zero. Ou seja, a propriedade do fluido, ela independe do tempo. Matematicamente, como é que nós representamos isso? Regime permanente, a propriedade do fluido, o eta, com o passar do tempo, ela é igual a zero, é desprezível. A derivada parcial das propriedades do fluido, dividido pela derivada parcial do tempo, é igual a zero. Repare que esse eta é qualquer propriedade do fluido. Exemplos de propriedade do fluido. Nós temos a velocidade, viscosidade, seja ela qual for, entropia, entalpia, ok? Gravidade específica, peso específico. Pessoal, essas serão as propriedades do fluido. Aqui fala que regime permanente, qualquer propriedade do fluido com o passar do tempo é igual a zero. Repara o seguinte, vamos pegar um conceito. Qual que é a forma exequível, qual é a forma completa de nós representarmos qualquer propriedade do fluido? Por exemplo, a velocidade. Repara o seguinte, a forma exequível, a forma completa de nós representarmos qualquer propriedade do fluido é a seguinte, olha, velocidade, que é o nosso exemplo, é igual a velocidade em função de x, y, z e t, tzinho. Essa é a forma completa. Estou usando como exemplo a velocidade. Poderia ser mais específico para qualquer outro, ok? Repare que x, y e z está relacionado à posição. Posição. E o tzinho? Ah, o tzinho está relacionado ao tempo. Então repare que a maneira correta, completa, exequível de representar qualquer propriedade do fluido é essa propriedade ser em função da posição do tempo. No caso particular de nós considerarmos um regime permanente, repare que a propriedade do fluido com o passar do tempo não varia. Repare que para regime permanente a velocidade ela independe do tempo. Ela vai depender exclusivamente da posição, ok? Ela vai depender exclusivamente da posição. Imaginem comigo, eu quero que vocês imaginem comigo uma tubulação e um escoamento interno, ok? No qual está passando lá o fluido. Aqui está o perfil de velocidade. E nós sabemos que numa tubulação interna, o perfil de velocidade é parabólico, tubulação real, ok? E a velocidade máxima encontra-se no centro da tubulação. Repare quando eu falo que a velocidade máxima encontra no centro da tubulação, olha que bonito, no centro da tubulação, repare que independe do tempo. Eu não estou falando se é 1, 2, 3 segundos, minutos ou ano. Repare que no centro da tubulação a velocidade é máxima. Esse é uma premissa do regime permanente. A propriedade do fluido, com o passar do tempo, permanece inalterada. Ok? Relembramos? Vamos seguir então. Terceiro conceito que é trazido para nós: fluido compressível. Muito cuidado para não confundirmos fluido compressível com incompressível. Fluido compressível e incompressível está relacionado a uma propriedade do fluido. Essa propriedade é a massa específica, é a densidade específica.
no qual nós representamos essa propriedade pela letra grega rho, massa específica. Repare que para escoamento incompressível, a variação da massa específica ela é desprezível. Ela é desprezível, escoamento incompressível. Opa, aqui está falando escoamento compressível. Se é escoamento compressível, significa que essa variação da massa específica, ela deve ser levada em conta. Não pode ser ignorada. Ok? Maravilha? E aqui, o último conceito abordado é o escoamento bidimensional. O que é o escoamento bidimensional? É aquele escoamento que ocorre em duas dimensões. Escoamento uni, bi e tridimensional, também chamado de transiente. Maravilha? Ok? Então repara o escoamento bidimensional. Nós ainda temos lá o nosso exemplo, o escoamento interno, no qual tem um perfil de velocidade, e aqui salta aos olhos que a velocidade no centro da tubulação é a mesma em todo o seu vetor, em toda a sua extensão. Mas a gente consegue perceber pelo vetor velocidade que a velocidade varia de acordo com o eixo Y. Olha o eixo Y aqui, ó, também chamado de eixo radial, ó, Rzinho, ok? Então repare que aqui nós temos apenas uma variação da velocidade do eixo Rzinho, que no eixo X é a mesma, olha. Esse ponto A, a velocidade no centro de tubulação é o mesmo dessa, continua no centro de tubulação, então a velocidade é máxima, ok? Então aqui nós temos que o escoamento unidimensional, porque ele varia apenas de acordo com a posição radial. Escoamento bidimensional, duas dimensões, significa que, olha que bonito, aqui tem um estrangulamento na nossa seção. Significa que, olha, quando eu tenho um estrangulamento, o perfil de velocidade, ele altera, olha, continua parabólico, só que agora a velocidade é maior, ok? Velocidade é maior, a velocidade máxima é maior. Hein? É quando a gente está lá regando o jardim de nossas casas e de repente a gente vai e diminui a seção transversal. Você coloca o dedão lá na ponta da mangueira. O que é que vai acontecer? O fluido, a água terá uma velocidade maior. É isso que acontece. E repare que se nós compararmos essa seção com essa seção, nós estamos variando a velocidade do eixo X, do eixo longitudinal. A velocidade no segundo caso, velocidade máxima, é maior do que no primeiro caso. A velocidade no segundo caso é maior do que a velocidade no primeiro caso. Mas lembre-se que no centro da tubulação a velocidade continua sendo máxima, ok? E repare que continuamos então com a variação da velocidade em relação ao eixo Rzinho. Então no escoamento bidimensional a velocidade varia em relação ao eixo Rzinho e em relação ao eixo X, ok? Pessoal, o que eu acabei de fazer? Trazer os conceitos já trabalhados e estudados aqui para dentro aí da questão. Antes mesmo de ler as correspondências. Por quê? Porque se eu leio anteriormente, posso me confundir, hein? Posso me deixar levar o erro. E eu não quero que isso aconteça comigo e principalmente com você. Ok? Então vamos lá, rumo à excelência. Vamos agora ler as afirmações e ver se a gente encontra alguma correspondência. Maravilha? Primeira afirmação: o fluido em que se pode ignorar a variação temporal. Opa! Aqui está falando que pode ignorar, pode desprezar a variação temporal. Tempo significa que com o passar do tempo não irá alterar.
nítido de regime permanente, ok? Então aqui, olha, regime permanente nada mais é que um fluido no qual o fluido, o regime ou escoamento em que se pode ignorar a variação temporal, regime permanente. Aí já marcamos e acertamos a afirmativa número 1. Afirmativa número 2. Fluido, regime ou escoamento em que se pode ignorar o efeito da massa volumétrica. Bom, aí minha pergunta, professor Helder, o que é massa volumétrica? Opa, é massa, porque o próprio exercício me fala, é massa por volume. Massa volumétrica, massa por volume. Repare que é massa por volume, quilogramas por metro cúbico, no Sistema Internacional Padrão. E o que é quilograma por metro cúbico? Ora, isso nada mais é do que a densidade específica, massa específica. Então está falando que o fluido que se pode ignorar o efeito da massa volumétrica. Pessoal, se está falando que eu posso ignorar, isso está falando do conceito de fluido incompressível, ok? Vamos lá, escoamento ideal? Não. Regime permanente? Não. Fluido compressível? Não. Fluido compressível não, escoamento bidimensional. Opa! Então esse aqui, ó, vão ligar o alerta, ok? Esse daqui ele ficou sem correspondência. Vamos ligar o alerta aqui, ó. Liguei o alerta nessa questão 2, da afirmativa 2. Afirmativa 3. Fluido em que não existem variações espaciais ao longo de uma das 3 direções no sistema de coordenadas ortogonais. Vocês perceberam o que eu percebi? Repare, fluido em que não existem variações espaciais ao longo de uma das 3. Estão falando que tem 3 direções, sendo que não tem variação em uma delas. Opa! 3 menos 1 é 2. 2 é um escoamento bidimensional, hein? Então, no escoamento bidimensional, o fluido, o escoamento em regime que não existem variações espaciais ao longo de uma das 3 direções no sistema de coordenadas ortogonais. Se não existe variação em uma das 3, nós temos o escoamento bidimensional. Essa achei tranquila, hein? Então, 3, escoamento bidimensional. Ok? Afirmativa 4. Fluido em que se pode desprezar o efeito da viscosidade. Desprezar viscosidade, meu querido. Olha que é o escoamento ideal, sem sombra de dúvida. Porcamente, de uma maneira bastante chula, é como se nós estivéssemos falando lá em física mecânica, se a gente fosse desprezar o atrito, a força de atrito, ok? O coeficiente de atrito. Em mecânica dos fluidos, a gente vai desprezar a viscosidade, ok? Essa resistência ao escoamento. Afirmativa 5. Não existe frase que se ajuste a esse conceito. Opa! Fluido compressível. O fluido em qual a variação da massa específica é considerada. Já que nós não encontramos essa correspondência, número 5. Ok? E aí, o que vocês acharam? Acertou? Relembraram alguns conceitos? Conceitos importantes, hein? Não esqueçam de pegar o material, o livro e darem uma revisada. Pessoal, agradeço a companhia. E já que esse vídeo foi rapidinho, não esquece de deixar o seu like, não esquece de ligar o sininho aí, que todo exercício, todo material que eu estiver postando, você vai estar recebendo em primeira mão, ok? Saúde e paz para vocês, muito obrigado, ânimo, força, coragem, hein? Você é capaz. Fique com Deus.